Outro ponto que você precisa conhecer quando você está começando, quem não está começando também, se ainda não prestou muita atenção nisso, você precisa conhecer o ponto de hidratação das massas. Esse é um passo, um item muito importante nas preparações de pães e bolos sem glúten, porque como nós temos um universo de farinhas, nós temos farinhas que absorvem mais, que absorvem menos os líquidos da receita. Então, nós precisamos conhecer o ponto ideal de hidratação para aquele determinado mix de farinhas que eu utilizei. Por exemplo, se eu uso um mix de farinhas brancos, né? Um mix de farinhas brancas, refinadas, eu tenho uma proporção de líquido ali. Se eu uso um mix de farinhas integrais, eu tenho outra proporção de líquidos. E como que eu vou fazer para saber qual é o ponto de hidratação? Que é a capacidade de absorção de líquidos, né? Pelas moléculas da farinha, pelas partículas das farinhas. Como que eu vou saber? Testando, praticando. Quando você assiste a um vídeo no YouTube, observe o ponto de hidratação daquela massa. Se você está vendo um bolo, por exemplo, a preparação de uma massa de bolo, observe qual é a fluidez daquela massa, qual é a consistência. Se é uma massa mais firme, mais consistente, se é uma massa mais cremosa, mais líquida. Observe esse ponto para você replicar em casa. Porque a falta de hidratação ou o excesso de hidratação, eles vão alterar consideravelmente o resultado final. O excesso de hidratação afeta diretamente a estrutura do seu pão, do seu bolo. Então, eu posso ter um bolo que sole, um bolo que cresça e depois baixe, porque eu tenho pouca estrutura, considerando a quantidade total de líquidos. Então, é muito importante você conhecer o ponto de hidratação. As massas sem glúten, né, entre os pães e bolos, nós temos variações também, porque nós temos massas de pães, de bolos com consistências diferentes. As massas de bolos, elas são mais fluidas, né, mais líquidas, mais cremosas, quando nós comparamos com as massas de pães. E dentro das massas de pães, nós também temos alterações de ponto de hidratação. Um pão que vai numa forma, que eu não preciso modelar, ele tem uma hidratação um pouquinho maior, a depender do seu mix. Então, eu posso usar um mix mais integrais, né? Eu posso colocar líquidos a mais dentro dessa massa, porque eu tenho barreiras para manter esse pão modelado, né? Eu tenho a forma que vai servir de barreira para fazer com que o meu pão cresça para cima, né? E não para os lados, diferente dos pães modeláveis. Quando nós temos pães modeláveis, o nosso ponto de hidratação, ele tem que ser reduzido. Quando nós comparamos com o pão de forma, por exemplo, porque nós não temos uma forminha para manter esse pão ali dentro, né, para servir de barreira. Então, se nós tivermos um ponto de hidratação a mais no pão modelável, você faz a bolinha e ele vai dar uma escorrida, né, ele vai ficar um pão mais achatado, porque ele não tem a forma para manter ele unido. Então, a gente precisa de um ponto de hidratação mais consistente no pão modelável por conta disso, para a gente manter o pãozinho mesmo e fazer um pãozinho redondinho, né? Então, o ponto de hidratação é de extrema importância. Outro ponto importante. Entre pães e bolos, nós temos diferentes fermentações. Nós utilizamos fermentos diferentes. Então, no bolo, nós utilizamos o fermento químico, que tem dupla ação, né? Vou falar rapidamente sobre isso. Qual é a dupla ação? Como que funciona o fermento químico? A primeira ação, ela é imediata quando nós adicionamos o fermento químico à massa. Então, em contato com o líquido, o nosso fermento vai ter a primeira ação, vai começar a se desenvolver. Você pode observar que quando você faz o bolo e adiciona o fermento, ele já começa a fermentar, a soltar bolinhas de ar dentro da sua massa, né? Rapidamente. Então, essa é a primeira ação. A segunda ação do fermento químico é dentro do forno, em contato com o calor. Então, a partir de uma determinada temperatura, o fermento químico começa a se desenvolver a sua segunda ação dentro da massa. E esse tempo de fermentação, entre a primeira ação do fermento químico e a segunda ação do fermento químico, ela não pode ser muito longa. Por quê? Porque senão eu tenho prejuízo na minha fermentação. Aí nós vamos entrar num outro ponto que eu já vou falar sobre isso, que é a temperatura do forno, tá? Mas já vamos falar sobre isso. Então, é isso. Dupla ação, fermento químico. Primeira ação na massa, segunda no forno. No calor, tá? O pão é diferente. Nós utilizamos o fermento biológico ou o fermento natural, né? Que você tem essas duas opções, né? O industrializado ou o natural.
Quando nós utilizamos o fermento natural ou fermento biológico, nós precisamos de um tempo de fermentação, esse tempo vai variar a depender do seu fermento, né? Do tipo de fermento biológico, do seu fermento natural. Então, esse tempo varia, mas nós precisamos deixar as massas de pães descansando antes de levá-las para assar, porque o processamento dos amidos, né, dos açúcares dentro da massa pelos fermentos, pelo fermento químico, pelas leveduras, ele é mais lento. Então, nós precisamos de um tempo maior para que o pão se desenvolva. Outra coisa importante é que quando nós levamos o nosso pão para assar, quando a massa atinge cerca de 40 graus Celsius, as leveduras começam a morrer. Então, ali nessa temperatura, o crescimento do pão é cessado. Se eu não deixo ele descansando antes de levar para assar, provavelmente o seu pão não vai se desenvolver com toda a potência que ele poderia se ele tivesse descansado antes. Porque aí o processo de absorção, de quebra, né, dos amidos, dos açúcares pelas leveduras já estaria ocorrendo há mais tempo, eu já teria uma fermentação maior dentro do meu pão, ele já estaria crescido. E dentro do forno seria somente a finalização desse crescimento. Então, por isso é muito importante deixar os pães descansando. Aí o tempo vai variar por muitas coisas, né? A gente tem que observar outras coisas para definir o tempo de cada um. Mas você precisa ter esse tempo de descanso para que sua massa se desenvolva. Mas sempre pensando, tempo de descanso é muito importante, mas você não pode perder o ponto de levar essa massa para assar. Quando que eu sei que essa massa passou do ponto? Quando ela começa a rachar. Então, eu tenho uma massa de pão que não está lisa na superfície. Ela tem pequenas fissuras. Por ali vão sair os gases que são produzidos pelo fermento e também a umidade. Então, se eu tenho um pão que passou do ponto de levar para assar, que já possui fissuras na sua parte externa, eu posso ter como resultado final um pão mais baixinho, né? Com baixo volume e ressecado, porque eu perdi gás pelas fissuras e também umidade. Então, é muito importante prestar atenção, né? Quando você fizer o seu pão e deixá-lo para crescer, observe a temperatura. Acima de 27, 28 graus, eles crescem bem rapidamente. Então, às vezes, um pão que eu ensino e aqui na minha região no dia está fazendo 24 graus, vai crescer mais lentamente do que o seu que está a 28 graus. Então, é importante você conhecer o aspecto da massa para que você não perca esse tempo e ela tenha prejuízos na fermentação por conta dessas pequenas fissuras que podem se formar na superfície dos pães, tá?